sabe onde estão suas fotos, suas músicas, tudo isso que está salvo na nuvem? Aliás, você sabe o que é computação em nuvem? Olá a todas e todos, sejam bem-vindos para mais uma edição do Acontece no iOS, o podcast do Instituto da Oportunidade Social que reúne conteúdo sobre o terceiro setor, negócios de impacto, mercado de trabalho, entre outros temas. Eu sou Vinícius Maciel, da área de Relações Governamentais. Eu sou a Luana Wolters, da área de Relações Institucionais, e hoje vamos conversar sobre cloud, o que é, como se reproduzem, como utilizamos e por quê. Se ainda não conhece ou quer saber mais sobre computação em nuvem ou cloud, fique à vontade e junte-se a nós, porque hoje vamos conversar com Carlos Guarani, CTO de Cloud da IBM, e com Fábio Gonçalves, consultor de soluções da Zendesk. A IBM e a Zendesk são empresas parceiras do iOS, além de terem grande experiência com cloud. Seja muito bem-vindo, Carlos, mais conhecido como Guarani. É um prazer tê-lo conosco. Legal, pessoal. Prazer, eu sou o Guarani. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou da área de TI já há mais de 20 anos, estou na IBM há 20 anos, há um pouco mais de um ano e meio na área específica de IBM Cloud. Hoje eu estou como cargo de CTO de IBM Public Cloud dentro da IBM Brasil e é uma honra estar aqui com vocês. Então, Guarani, você comentou que você está há 20 anos aí na área de TI, que cara, eu imagino que você viu muitas transformações e com cloud, então, que pra gente que não é da área de TI especificamente, a gente é um pouco leigo no assunto, então a gente vai aprender bastante com você, mas eu imagino que na área de cloud você deve ter visto também muitas outras transformações e assim, bem acelerado. Conta pra gente então, com essa sua experiência de 20 anos na área de TI, como que foi esse desenvolvimento da computação em nuvem, e aproveita e já compartilha com a gente o que é exatamente computação em nuvem, né? Como ela se alimenta, onde ela existe. Explica pra gente. Bom, existem definições e conceitos variados, né? Um dos que o pessoal mais costuma usar é que está na cloud é porque tem o conceito de estar no ar, né? O sistema está on the air, está funcionando, está sempre ativo, sempre disponível. Então, fez uma analogia, está no ar, está em cloud, mas realmente, né, falando desses 20 anos, antigamente não se tinha acesso à internet muito fácil e não tinha esse conceito de computação em nuvem, eram todos os servidores, sistemas das empresas eram rodados dentro de cada data center de cada empresa e fazia aquisição de hardwares grandes, servidores muito grandes para rodar todos os tipos de sistema dentro da empresa, né? Então, a computação em nuvem foi evoluindo junto com a internet foi evoluindo junto com a computação em nuvem, então foi um casamento que foi acontecendo. Então, se a gente voltar lá para 1991, 1990, que a gente tinha começando a tecnologia de celular, 2G, chegando no ano 2000 com 3G, que a gente foi tendo cada vez mais velocidade de acesso à internet, as clouds também foram evoluindo. Começaram a evoluir para quê? Né? Porque começou a ver que existia uma demanda muito grande dos usuários acessando a internet e os sistemas das empresas, onde rodavam inicialmente, né, que era dentro dos data centers de cada empresa, eles já não estavam comportando muito a demanda. Né? Então existia uma necessidade muito grande de ter uma flexibilidade, um consumo muito mais rápido e muito mais dinâmico, com um custo mais barato. Então as clouds começaram a surgir justamente para tentar resolver esse problema, né? Então a cloud em si já começou desde 1960, né, o conceito de cloud, mas do modelo que a gente conhece hoje, a partir de 2004, 2006, com a AWS, logo em seguida a IBM, a Microsoft começaram a criar grandes data centers de nuvem e disponibilizar esses serviços todos em nuvem, né? O que é isso? Essas empresas construíram data centers delas, uma área grande de armazenamento de servidores, de storage, de toda a parte de sistemas, que casou com essa demanda de internet. Então, hoje no celular que você usa qualquer tipo de aplicativo, Uber e Netflix e qualquer outro sistema,
ele está conectado a essa cloud por uma questão de capacidade. Porque lá no data center original, talvez eu não conseguisse ter essa dinâmica de crescimento e uso de uma velocidade muito grande, né? Não sei se ficou muito claro, porque é muito complexo, só foi uma pergunta muito longa e uma resposta mais longa ainda. Não, deu para entender completamente. Guarani, dentro do que você colocou, né, sobre o uso do cloud, né, ao longo do tempo, eu mesmo não fazia a mínima ideia de que essas discussões de cloud, a construção mesmo dessa tecnologia se dava junto com as discussões da internet, enfim, nos anos 2000 e tantos, quando a gente ainda só tinha uma música no celular e se quisesse escutar outra tinha que tirar porque não tinha memória, e as pessoas já estavam discutindo isso, pensando nas empresas e tudo mais. E você também comentou sobre essa questão do uso em cloud, o uso da nuvem, né, em aplicativos que a gente tem no celular. Eu gostaria de que você falasse um pouco mais sobre essa questão realmente do uso do cloud no nosso dia a dia, né? Como isso está presente no nosso cotidiano. Legal. A cloud hoje é muito comum, né? O uso de cloud hoje, o conceito de cloud está muito difundido, né? Todo mundo está usando cloud, mas igual você comentou, nem todo mundo está sabendo o que é. Hoje, todo aplicativo que você tem no celular, tudo que você tem hoje rodando no computador, na televisão que é smart, que acessa um Netflix, um Amazon, está fazendo uso principalmente de internet. Então, acho que o ponto principal é o uso de internet. E a cloud vem por trás disso para suportar, porque o conceito de cloud é ter grande escalabilidade, acesso à internet, pagar pelo uso e ter escalabilidade. Então, se a gente tem todos esses conceitos juntos, a gente consegue atender uma grande demanda de público. E como a internet está evoluindo, tanto difundindo para muita gente, quanto para aumentando a capacidade, a velocidade, o uso da internet e o uso dos aplicativos, existe uma demanda muito grande do lado de quem provê esse serviço, né, da Amazon, do Google, de outros funcionários, de atender essa demanda, né? Os e-commerces também precisam de ter capacidade para suportar esse volume que é cada vez maior. E se você pensar no modelo antigo que a gente tinha, né, que as empresas precisavam comprar equipamentos, colocar nos seus data centers, então tinha que fazer uma projeção de 5 anos, olha, daqui 5 anos eu vou ter uma estimativa de crescimento de tanto de uso do meu data center, então eu já vou fazer uma aquisição de hardware para esses 5 anos e tem que, entre aspas, torcer para que funcione, então, torcer para que essa estimativa que a gente fez deu certo, porque se tiver uma demanda muito grande, eu não consigo comprar equipamento e dar noite pro dia, então eu tenho que planejar isso com o tempo. Então, com essa demanda, essa criação de cloud lá nos anos 2012, 2006, né, pela AWS, ficou mais comum, aí veio o IBM, a Microsoft, Google e outras clouds nesse mesmo modelo, a gente começou a consumir esse serviço sob demanda. Então, as empresas começaram a perceber que quanto mais demanda eu tenho, mais eu consigo subir o meu ambiente, mais eu tenho a capacidade de prover esse serviço. Então, eu tenho 10 mil usuários, eu vou atender com tantos capacidade computacional. Se eu tenho 100 mil usuários, eu consigo escalar isso para atender esses 100 mil usuários. Eu não preciso planejar com 5 anos de antecedência. Eu deixo que a própria cloud faça esse trabalho para mim, de subir e descer a minha capacidade computacional à medida que acontece. Então isso difundiu demais. Então facilitou não só as empresas que eram antigas, de e-commerce, que a gente já vinha de longa data, que elas saíram do data center tradicional e foram para a cloud para justamente ter essa agilidade, como aí o surgimento de startups diversas, né? Porque começou a ficar mais barato para uma empresa começar a ter inovação, levar inovação para todo mundo, do que antigamente, né? Porque a empresa antigamente, como ela fazia? A empresa pequena não tinha como criar um data center, comprar equipamento. Então, tinha muitas ideias, era muito rica a questão de ideias, mas pôr na prática era mais difícil. Então a cloud facilitou até isso, né? Das startups. Eu consumo só um pouquinho, começo pequeno, testo, deu errado, eu começo de novo, deu errado muito, eu paro de pagar, começo uma outra inovação até que dá certo e você começa a escalar e usar isso aí. Então é o que a gente vê muito, né? Você tem hoje aplicativos diversos, né? Porque são várias empresas testando, porque a cloud permite isso, né? Você paga pelo uso, então se não deu certo, você para de pagar.
Pensando assim, você falou sobre essa questão de todas as estruturas que existiam antes, né, das empresas, e com o serviço de cloud, as empresas elas têm uma economicidade, né, em relação a isso, e possibilita que novas empresas, startups, enfim, pequenas empresas, elas adentrem nesse mercado. Mas como funciona esse background, então, esse serviço por trás das clouds? Onde é que onde que se encontra esse armazenamento, né? Onde é que isso está? E também quais as questões de proteção mesmo que as empresas têm, né? Sei lá, do Google desaparecer porque pegou fogo. Esse é o meu medo, gente. As minhas fotos estão todas na nuvem. Se o Google pegar fogo, aonde as minhas fotos vão estar, Guarani? Me deu uma palavra de conforto, porque a história da minha vida está na internet, está na nuvem. Vamos pensar que antigamente cada empresa tinha o seu data center, né? Então uma empresa de uma empresa de varejo tinha o seu data center, ou alugava um data center de uma empresa especializada, e cada um tinha o seu. Então cada um armazenava essas informações que cada um tinha de venda, de estoque, de tudo, e era tudo isolado, né? Não tinha esse conceito. Agora, cloud, o que acontece? Para a gente que está usando, para o usuário final, pouco importa onde está, né? Que é aquele conceito que a gente trouxe lá atrás, né? Cloud está no ar e eu não preciso saber onde está, eu preciso saber que está rodando. Mas por trás disso, as empresas, os provedores de cloud, né? IBM, AWS, Amazon, Google, Oracle e outras, elas fizeram investimento de data center, então você tem estruturas de armazenamento de servidor, de área em disco, de backup, enfim, de toda essa capacidade computacional. Elas fizeram esses investimentos grandes para que fossem consolidados esses acessos lá. Então elas conseguem prover esse serviço para que as outras empresas não precisam fazer esse investimento. Então existe um investimento de capacidade computacional e equipamento em si, né? Então por trás dessa nuvem que todo mundo fala, existem equipamentos físicos e prontos para receber isso. Aí a pergunta, né, se seus dados estão salvos ou não estão salvos, aí cada fornecedor, né, cada serviço que você consome tem uma estratégia de como ser a resiliência desses dados, né? Então, os grandes provedores de cloud, a gente trabalha em cada uma das regiões espalhadas no mundo inteiro, costuma-se trabalhar com o que a gente chama de multi-zone region. Então, a IBM até lançou recentemente, nos últimos 3 meses, uma multi-zone region aqui no Brasil, que é o quê? Você ter 3 data centers físicos, com todo isolado em relação à parte elétrica, parte de data center, parte física, todos eles são isolados e todos eles provêm o serviço que você precisa. Então, os seus dados podem estar replicados entre esses 3 data centers, que se um desses parar, você pode ter os dados replicados num segundo, num terceiro, ou até mesmo fora do país, que aí todas as clouds têm isso espalhado no mundo inteiro. Então, por que depende do serviço que você contrata, né? Então, se você contrata, você vê esse do Google, igual você comentou, das suas fotos está tudo no Google, com certeza eles têm uma distribuição desses dados em vários data centers deles, né? Para que isso não seja... se um deles parar, ninguém tenha perda dessas fotos ou desse serviço. Agora, depende muito de quem está provendo esse serviço. Dependendo, você pega um provedor que não está com essa preocupação e fornece algum serviço que não se preocupou com essa resiliência, de ter isso espalhado em mais de um local, pode ser um perigo, sim, mas os grandes provedores, os grandes serviços, têm sempre isso distribuído em mais de um local. Nossa, incrível. Incrível mesmo pensar essa segurança, né? Então, Luana, pode ficar tranquila que as suas fotos estão a salvo. Agora, eu descobri também que elas, além de estarem a salvas, elas são distribuídas pelo mundo inteiro. Bom, agora a gente já sabe como é que funciona a cloud, a computação em nuvem, e você que é de TI, que está na área de tecnologia há muitos anos, você deve ter visto uma mudança muito grande do que era a TI, a área de infraestrutura e rede, e as pessoas que davam suporte na área de TI cuidavam muito mais do hardware, né? A gente tinha os data centers localmente, e isso vem se transformando, então. Então, qual é a mudança aí da galera que está indo para a área de tecnologia, que está chegando agora, ou que está tentando
se atualizar, a computação em nuvem é uma coisa que tem transformado também quem está se formando em TI ou quem é da área de TI, né? Então, quem antes dava manutenção no data center local, o que vai fazer agora, né? Como que funciona isso atualmente? Não, legal pergunta, Luana, mas isso não agilizou demais, né? A cloud, a internet, isso mudou realmente a forma de trabalho, mas tem dois viés, tem duas conotações isso, né? Lembrando que, apesar de ser cloud, a gente está em vários... abstrair de onde a gente acessa, a gente não tem certeza onde estão as coisas, mas a gente sabe que está rodando. Esses data centers, existe uma equipe de TI da mesma forma, tomando conta do hardware, tomando conta das aplicações, tomando conta do sistema que roda dentro desses equipamentos. Existe uma equipe de TI da mesma forma que sempre teve. A gente tem, óbvio, que a forma de trabalho deles é de uma forma mais ágil, de forma mais... com processos melhores, mas existe toda a equipe ainda que trabalha para sustentar esses data centers. Agora, pensando do lado do cliente, né, do lado da empresa que contrata esses serviços de cloud, aí você teve uma facilidade ainda maior, né? Porque antigamente a gente tinha equipe de desenvolvimento que mandava os códigos das aplicações para o time de operações, e esse time de operações fazia o deploy desse ambiente. O que agora a gente tem é o que a gente chama de DevOps, aí tem várias alternâncias para esse nome DevOps, que onde junta ativo de desenvolvimento e time de operações no mesmo processo, né, de distribuição e deploy dessas aplicações, que a internet e a cloud facilitaram, né? Então, existem hoje ferramentas de colaboração e ferramentas de desenvolvimento que permite os dois times trabalharem muito junto, com essa escalabilidade. O time a gente costuma falar de squads, né? Juntam-se essas squads de multidisciplinares, em que numa mesma equipe, né? Numa mesma squad, tem o desenvolvedor, tem a pessoa de banco de dados, tem a pessoa de qualquer outro serviço que tenha dentro da demanda dessa aplicação, e eles trabalham muito junto e com as ferramentas que agilizam o processo, né? Então, realmente, essas pessoas que estão consumindo o serviço de cloud, talvez não precisem se preocupar tanto com o hardware, com aquisição, com provisionamento, cabeamento e tudo mais, porque o time da cloud, o time que está fazendo, que provendo esse serviço de cloud, está se preocupando com isso. Então, o time do cliente que está consumindo, eles se preocupam muito mais com manter o ambiente no ar, com ter uma monitoração, com ter esses dados, garantindo que os dados estão realmente replicados em todos os lugares, para manter cada vez mais o ambiente no ar. Então, sim, existem esses trabalhos que você comentou, essas funções continuam existindo, mas para o lado de quem consome o serviço mudou um pouco, né? Que essas pessoas não precisam se preocupar muito. Não sei se ficou claro nessas duas formas de pensar, né? Porque quem está provendo o serviço de cloud, lá o data center, eles continuam tendo equipe de manutenção, equipe de cabeamento, equipe de tecnologia da mesma forma que tinha antigamente. É como, pelo que eu entendi, assim, é como se a equipe que dava o suporte localmente, agora ela tá nos data centers dando toda essa infraestrutura, né? Mais ou menos isso, de um jeito bem leigo. Não que essas equipes dos clientes foram migradas para trabalhar na cloud só, né? Na cloud tem esses cargos e essas funções também, e as equipes que estavam no cliente, que se preocupavam com o cabeamento e instalação de hardware, instalação física, elas passaram a se preocupar em manter o ambiente no ar, em monitorar de uma forma melhor, em escalar e planejar o ambiente de uma forma mais escalável e mais resiliente. Então, não é que essas pessoas saíram de onde estavam e foram para trabalhar na cloud. Elas começaram a mudar a forma de trabalhar para trabalhar de uma forma mais ágil, vamos dizer assim. E outra, nem todas as empresas, aí também tem que quebrar aqui em dois aspectos, né? As empresas que já nasceram todas em cloud, então todas as equipes já trabalham com todos os sistemas rodando em cloud. Então, realmente, ela nunca teve uma equipe de profissionais que teve que trabalhar em data center, em preocupar com isso. E a grande maioria das empresas, principalmente as maiores e as mais antigas de mercado, elas continuam tendo os seus servidores rodando nos seus data centers, que a gente chama de on-premises, né, os data centers dentro de casa. Então, essas equipes continuam existindo.
Óbvio que com o passar do tempo, esse processo de DevOps que eu comentei agilizou o processo, mudou a forma de trabalhar, mas existe o conceito de hybrid cloud, né, que a gente fala, que é o que roda um pouco na casa do cliente, principalmente as aplicações mais que exigem maior segurança, que existe um legado em que não consegue se mudar, conversando com as aplicações que estão rodando em cloud. Então, esses dois mundos se falando, a gente denomina hybrid cloud, né? Um mundo híbrido, que tem parte das aplicações rodando em cloud, parte das aplicações rodando dentro da casa do cliente. Então, não é que tudo mudou, virou a chave e todo mundo trabalha em cloud. Não, a grande maioria das empresas ainda tem esses dois mundos, né? E isso é extremamente importante, Guarani, porque quando a gente vai falar sobre essas mudanças, pensar que a gente também tem um certo controle e segurança interna, né? E aí, já trazendo essa questão, quando a gente está falando de equipes e a gente está falando de todas as pessoas que trabalham para nos apoiar, né? Nós, enquanto iOS, agradecemos muito a nossa equipe de TI por nos apoiar nesse processo que foi de migrar, né, do trabalho presencial para o home office. Então, eu aproveito e já pergunto em cima disso, né, sobre como vocês da área de TI sentiram essas mudanças em relação à pandemia mesmo. O trabalho de vocês aumentaram em relação à questão de estar todo mundo espalhado, cada um na sua casa, essas questões mesmo dos serviços, como vocês sentiram, né, essa mudança e a importância da cloud, pensando a pandemia, enfim, e as pessoas trabalhando de casa? Puxa, Vini, legal essa pergunta, né? Porque realmente, né, o que a pandemia fez pensando para a área de TI, ela teve uma aceleração em todas as empresas de anos com esse conceito de ir para a cloud e usar a escalabilidade de cloud, porque várias empresas já tinham planejamentos, investimentos e conceitos de ir para a cloud ao longo de 1, 2, 3 anos, para atender a cada vez mais uma demanda dos clientes e isso fazendo com a cadência mais longa. E o que a pandemia fez foi agilizar esse processo, porque como estava todo mundo trabalhando de casa e todo mundo precisava acessar o sistema das empresas de uma forma remota, houve a necessidade de capacitar essas aplicações para suportar essa demanda vindo de fora. Então, essa aceleração de cloud foi muito grande, né? Porque todo mundo passou a consumir isso via internet, de casa, e as empresas tiveram que se preparar, né? Por exemplo, imagina uma escola que passou... Antes ela só presenciava, ela não se preocupava tanto com ter uma estrutura de internet, com videoaula, ensino à distância. Então ela não tinha estrutura, talvez, né? Algumas das escolas não tinham estrutura para suportar isso porque não precisava. Agora, todos os alunos passaram a acessar remoto, mas vão acessar o quê? Então elas tiveram que se preparar e construir aplicações, construir um sistema, e a cloud ajudou demais, porque, como eu disse, a cloud é justamente para usar sob demanda, para usar escalabilidade. Quanto mais demanda eu tenho, mais eu consigo crescer meu ambiente. Então, essa pandemia acelerou demais essa transformação digital de várias partes aqui, de várias indústrias nossas ao longo do mundo inteiro. É muito interessante ouvir tudo isso que você trouxe, porque a dimensão de toda essa tecnologia é muito importante. Acho que já era muito importante antes, mas essa virada de chave que a gente teve que fazer em vários setores, né, obrigou a gente a valorizar e estender ainda mais essa tecnologia para o nosso dia a dia. E aqui, uma última pergunta, que aí eu queria ouvir mais de você aí da experiência, se você puder compartilhar da importância que a computação em nuvem tem para a IBM. Eu sei que vocês são uma referência dessa área. Você pode trazer um pouquinho do que qual é a importância dessa tecnologia, né? E como vocês veem o cenário assim de computação em nuvem, de inovações, enfim, coisas que a IBM pode trazer. A gente sabe que, enfim, tem muitas tecnologias nascendo aí, eu imagino, sendo criadas.
que surgiram a partir da computação em nuvem, mas você pode trazer um pouquinho assim, do que é para a IBM essa tecnologia e, enfim, o que pode ser construído aí que a gente pode pensar em futuro? Claro, a estratégia mundial da IBM é tratar a importância, a cloud é fundamental nessa estratégia, né? Então a gente tem um conceito de hybrid cloud, multi-cloud e de inteligência artificial. Então o grande foco da IBM são os pilares de cloud e inteligência artificial, e os últimos investimentos que estão sendo feitos, grandes investimentos estão sendo feitos justamente pensando nesses 3 pilares, né? Que a gente entende que os nossos clientes ainda têm uma grande parte dos serviços, dos que a gente chama de workloads, né, das aplicações rodando na casa deles, por uma série de questões que às vezes mantém o cliente, esse serviço rodando na casa do cliente, mas o cliente ainda precisa inovar, nossos clientes precisam inovar, então eles precisam ir para a cloud para buscar todos esses benefícios de cloud, e juntar esses 2 ambientes com toda a segurança é fundamental nesse aspecto, né, criando esse hybrid cloud. E a inteligência artificial, que também roda em cloud, né, são serviços que rodam em cloud, podem rodar em cloud tanto pública quanto cloud privada, são de fundamentais importâncias para a estratégia da IBM. Então, cloud como um todo é o foco da IBM nesses últimos anos e para os próximos, com certeza. A gente agradece, Guarani, por você trazer, primeiro, uma noção mais geral, realmente, introduzir essa questão de tecnologia de cloud, tecnologia em nuvem, desmistificar questões para a gente, questões realmente do senso comum, né, sobre essa tecnologia, e também disponibilizar seu tempo aqui para conversar com a gente. Eu acho que foi de grande valia. Nós agradecemos muito, muito sua presença, e a gente espera que, por mais que a gente tenha todas as mudanças tecnológicas possíveis, que em um breve momento, quando tudo isso passar, a gente possa estar junto e as portas do iOS estarão abertas, com certeza. Tá bom? Muito obrigado. Legal, pessoal. Eu que agradeço a participação, espero ter ajudado. É um tema que é muito comum hoje em dia, né? Então ele pode ser explorado de uma forma simples ou de uma forma complexa. Espero que eu tenha mesclado a ponto de atender o que vocês esperavam. E estou à disposição, sempre que precisarem, conte comigo aí. Você foi muito didático e foi muito bom poder aprender um pouco mais sobre isso, porque é algo que a gente precisa conhecer para poder dominar de certa forma, pelo menos nós como pessoa física, né, no nosso dia a dia, entender essa tecnologia é importante até para a gente poder aproveitar mais, né? Internamente é que a gente estava conversando antes sobre o quanto essa tecnologia está disseminada. Então, assim, eu uso Netflix, eu uso Spotify, eu uso Google Drive, mas e quem não tem um smartphone, né? Tem muitas pessoas no Brasil, vamos falar do cenário Brasil, né? A gente tem aí pelo menos 30% da população que não tem acesso à internet, ou não tem acesso à internet por um computador ou por um smartphone. Então, é uma tecnologia extremamente presente, porém, em algumas pessoas ela talvez não chegou ainda. Então, é algo bem interessante da gente conhecer mais. Então, muito obrigado por toda a sua colaboração. Eu acho que foi muito útil para todo mundo que ouvir aí entender um pouco mais sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, Fábio. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigado por aceitar nosso convite. Oi, Fábio. Muito obrigada por estar aqui com a gente, dando a sua contribuição aqui no podcast. Conta pra gente um pouco, então, quem é você, o que você faz. Olá, tudo bem? Estou muito feliz, estou contente de poder participar desse podcast com vocês. Eu sou consultor de soluções na Zendesk. Meu desafio maior aqui hoje é entender as necessidades dos nossos clientes, como os desafios de negócio que esses clientes têm, para que caminho que eles estão querendo seguir e transformar esses desafios em uso de tecnologia, ou seja, traduzir esses desafios para a nossa tecnologia e como a gente endereça isso através
dos produtos e da plataforma da Zendesk. Então eu sou um cara aí que hoje eu estou na linha de frente aqui, direto com os nossos clientes, e também tenho um papel de distribuir conhecimento para a nossa comunidade, internamente, enfim, compartilhar esse conhecimento sobre Zendesk. Muito bom, Fábio. Vamos começar, né, falar um pouco mais sobre a nossa temática. A gente quer entender um pouco, então, com vocês sobre essa questão do cloud ou computação em nuvem, né? O que para vocês da Zendesk né, a utilização da computação em nuvem? Legal, vamos lá. Acho que, deixa eu dar uma introdução primeiro, não sei se está claro para quem está nos ouvindo aí, né, o que é a computação em nuvem, mas é praticamente a disponibilização ou a entrega de recursos de TI sob demanda, através da internet. Então, lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, a gente tinha muita infraestrutura dentro, recursos de tecnologia dentro das instalações das empresas ou em data centers, tá? Então, hoje em dia, com a disponibilização desses recursos por internet, é possível você escolher que recurso que você quer, por exemplo, recurso de banco de dados, recurso de processamento, tecnologias de inteligência artificial e pagar o preço só por aquilo que você usa. Então você não precisa comprar ou investir uma tecnologia, investir muito dinheiro em uma tecnologia pensando que você vai crescer em 2, 3, 4 anos, que antigamente isso acontecia, né? Você comprava a infraestrutura pensando no que você ia precisar e quanto você ia crescer. E de repente as coisas mudavam no meio do caminho, como acontece hoje, né? As mudanças acontecem muito mais rápido e você precisava investir mais e aquilo também ficava obsoleto. Então, a tecnologia, a computação em nuvem, hoje, nos ajuda a entregar uma capacidade computacional, uma necessidade maior de tecnologia para entregar serviços ou soluções para os nossos clientes ou para os negócios da empresa. E aí é engraçado, porque em 2020, 93% das empresas, elas tinham uma estratégia das empresas que a gente trabalha aqui, com foco em nuvem. Então, esse processo de transformação ele foi muito forte. E utilizando tanto nuvens privadas quanto nuvens públicas, ou seja, provedores de nuvem, como a gente tem alguns hoje no mercado, ou a sua própria infraestrutura, mas num conceito de nuvem também, onde a gente tem os recursos disponíveis, eu escalo e assim por diante. E o investimento nessas empresas chegaram na casa aí dos 12 milhões por ano. Então, a coisa caminhou bem aí, tá? Eu acho que a tecnologia em nuvem, a computação em nuvem, ela possibilitou para nós, nesse momento de transição, por exemplo, o trabalho remoto. Então, foi um dos grandes, ou o principal componente que permitiu que nós continuássemos conectados. Então, a gente aí hoje está falando aqui remotamente, né? Nosso podcast. E engraçado também que aconteceu o seguinte, por exemplo, a computação em nuvem possibilitou no ano passado, eu me recordo de ter participado de uns, talvez mais de 10 aniversários, pelo Zoom, pelo WhatsApp. São soluções que utilizam a tecnologia de computação em nuvem. Então, eu acho que a tecnologia, a computação em nuvem, ela traz para a empresa, por exemplo, a agilidade. Então, você consegue de forma fácil hoje provisionar recursos, uma grande variedade de tecnologia para inovar mais rapidamente. Traz o conceito da elasticidade. Então, você pode, em períodos de sazonalidade, ou seja, um Black Friday, usar mais recursos, pagar por aquele uso e você diminui. O mesmo acontece com a plataforma da Zendesk. A gente tem essa flexibilidade de você, por exemplo, usa a plataforma da Zendesk e num determinado momento de sazonalidade você precisa usar mais, você paga por aquele uso. Então a gente também se beneficia da computação em nuvem. E quando você não precisa mais, você volta esses recursos. Então a gente tem um modelo hoje de software as a service, que é um software como serviço, então você paga pelo que você usa, né? E também a tecnologia de computação em nuvem, ela traz para as empresas uma economia de custos. Então eu não preciso mais manter aquela infraestrutura, um suporte para aquela infraestrutura não deprecia. Então eu uso a tecnologia em nuvem para otimizar os meus custos também. E no nosso caso da Zendesk, permite que a gente faça uma implantação global, por exemplo, em diversas regiões. Então os provedores de
de tecnologia em nuvem, eles têm data centers ou a tecnologia disponível em cada região. Isso aproxima a solução do seu cliente e faz com que ele tenha menor latência, ele não tenha lentidão, né? A latência é uma lentidão. Então, você entrega um recurso mais disponível à localização. E graças à nuvem, a gente pode continuar conectado, realizando nossas atividades rotineiras, a gente encurta a distância entre as pessoas. Então, acho que é isso, né? Acho que falei bastante aí. E acho que também, pessoal, deixa eu complementar aqui que a computação em nuvem ajudou grandes empresas aí a se digitalizarem nesse processo de pandemia. E também empresas, startups nasceram e tiveram seus produtos evoluindo de uma maneira muito rápida. Então, eu acho que isso foi possível, todo esse processo de transformação rápida que foi acelerado no último ano graças à computação em nuvem. Conta pra gente, eu fiquei com essa dúvida agora. O que, durante o ano de 2020, aí na Zendesk, vocês sentiram, assim, de grande diferença de ter a nuvem, né? Eu sei que algumas empresas tiveram o home office foi possibilitado pela computação em nuvem, mas você tem alguma coisa aí que você olha hoje para antes da pandemia e agora que você fala, cara, isso fez muita diferença, assim. Por exemplo, aqui para o iOS, a gente teve que, durante o ano passado, migrar, a gente estava fazendo essa migração mais lentamente, mas a gente teve que migrar todos os nossos arquivos para a nuvem e a gente teve que se adaptar a os nossos e-mails. Antes eles eram divididos entre nuvem e máquina, né? E aí a gente fez essa migração, assim. Então, mesmo que não tenha sido alguma coisa diretamente ao cliente, que impactou ao cliente, mas para vocês internamente, vocês sentiram, assim, ou vocês já estavam adaptados a isso, né? Algumas empresas já estavam bem mais adaptadas. Nós temos, assim, a Zendesk, ela é uma empresa que ela nasceu com essa característica tech. Então, nossos produtos, ou a Zendesk nasceu já no modelo nuvem. Então, nós aqui já estávamos, tanto os nossos produtos, então, por exemplo, a plataforma da Zendesk, ela é desenvolvida utilizando a plataforma da AWS. Isso traz para os nossos clientes, por exemplo, uma grande flexibilidade, uma abertura, a capacidade de estender e se beneficiar desses recursos da AWS. E para nós aqui, nós já tínhamos, por exemplo, o uso de ferramentas que também estão disponíveis através de computação em nuvem, ferramentas de produtividade, por exemplo, gerenciamento de documentos, criação de documentos, de planilhas, de apresentações, ferramentas de colaboração conversacional para a gente colaborar entre os times. Então, a Zendesk já tinha esse modelo tech, né, preparado todo digital. Então, foi relativamente a transição para o home office, ela não foi difícil. Acho que o grande desafio, se a gente falar, nós nos beneficiamos sim da computação em nuvem, né? O grande desafio, acho que neste momento, para todos, é essa distância, a forma de interagir com as pessoas, respeitar os limites. Tem toda uma parte, vamos dizer assim, mais relacionada a pessoas, interações humanas, e não relacionada à tecnologia. Mas a Zendesk, por a gente ter essa característica de ter nascido como digital, nosso processo foi de democratização das soluções de atendimento ao cliente, né? Que possibilitam a gente criar, não só nós, mas como os nossos clientes, criar grandes ou excelentes experiências para os clientes. E aí a gente teve vamos dizer assim, a gente tem esse caminho aí de conseguir fazer essa transição de uma forma mais fluida, tá? Fábio, aproveitando essas questões que você colocou do desafio, né, que foi esse período de transição, né, da pandemia, que, assim, a nuvem realmente se tornou algo do nosso cotidiano. A tecnologia já faz parte do cotidiano, mas a gente sentiu, entrando na pandemia, o quanto a gente realmente necessita para as interações sociais, para o trabalho, né? Eu acho que a gente não teria tido uma transição tão rápida para o home office
após o começo da pandemia, coisas de 2 semanas, a gente já está todo mundo em casa, com o seu trabalho todo organizado, conseguindo fazer suas tarefas, se não tivessem, de fato, essa tecnologia, né? E como você enxerga caminhos ou desafios, né, que a gente pode ter quando a gente acabar, né, essa situação de pandemia de fato, né? O que deixa de legado, né? E quais são os próximos desafios que a gente tem para essa tecnologia, pensando, enfim, talvez como dizem, né? Talvez a vida ela nunca mais volte a ser a mesma, né? Então a gente pensar nesse mundo híbrido, né? Entre semipresencial, né? Legal. Bom, eu acho que tem algumas coisas aí muito interessantes, né? Eu acho que a Zendesk, nós notamos aqui, nós temos um relatório que é o de tendência de experiência do cliente. Esse relatório sai todos os anos, no início do ano, e nós notamos uma mudança nos hábitos dos clientes, quando eles interagem, por exemplo, com as empresas, e eles têm uma preferência hoje por canais de mensageria, onde eles gostariam, por exemplo, de interagir com as empresas pelos mesmos canais que eles interagem com os seus amigos, com a sua família, e ter essa mesma experiência conversacional. Então, hoje a gente traz esse conceito muito forte, a gente está direcionando todos nossos esforços para proporcionar essa experiência para os nossos clientes também. Então, a Zendesk, hoje a nossa plataforma, ela entrega isso para os nossos clientes, essa possibilidade de você criar conversas com os seus clientes através do WhatsApp, do Instagram Direct Message, você embarcar uma própria experiência conversacional no seu portal ou no seu aplicativo de uma forma simples e ao mesmo tempo sofisticada. Então, para as empresas, por exemplo, eu preciso trazer uma solução que integre, por exemplo, meu processo de vendas com o processo de atendimento ao cliente. E não só esses pontos, mas durante toda a interação que as empresas têm com os seus clientes, durante toda essa jornada, você tem pontos distintos de interação, que são chamados de touch points, pontos de contato. E isso faz com que você tenha que capturar esses pontos de contato, e do lado de uma empresa, por exemplo, você precisaria olhar para o seu cliente como uma conversa, independente do canal que ele interage com você. E aí a gente traz hoje, a gente acredita, nossos produtos eles são construídos pensando que todo bom relacionamento se constrói através de uma conversa. Então toda essa mudança de comportamento, eu acho que trazendo hoje como a gente endereça aqui na Zendesk para os nossos clientes as soluções e como a gente também interage com os nossos clientes, por exemplo, as nossas interações hoje com os clientes, elas estão todas também virtuais, né? Nós não estamos todos ainda remotos, né? E eu acho que esses costumes ou estas mudanças, muitas delas vão permanecer aí para os próximos anos. E outra coisa que eu queria trazer aqui que é muito interessante é que também nesse relatório de tendência a gente percebe que essa mudança, 72% dessas empresas, das empresas que a gente trabalha na Zendesk, né, das pessoas, das empresas entrevistadas, elas adicionaram novas ferramentas e novos processos. Então elas tiveram que se adequar a esse momento. 40%, por exemplo, adicionou chat e vídeo. E outras 27% criaram aplicativos e novas integrações. Então a gente percebe essa mudança. E a gente consegue direcionar isso hoje tanto para grandes empresas quanto para empresas pequenas. Então, se você tem 1 usuário, 5 usuários ou 2.000 usuários, você consegue fazer o uso, por exemplo, da tecnologia da Zendesk, que tem esse benefício da computação em nuvem, e isso traz para essas empresas a capacidade de reduzir custos, de poder escalar de acordo com a necessidade. Então, as empresas hoje, por exemplo, um dos comportamentos da empresa é se adequar à necessidade do cliente, crescer de acordo com a necessidade e reduzir custo. Então, por exemplo, a galera que está escutando, quem tiver, por exemplo, interessado em estudar tecnologia, a hora que ele for pensar em alguma coisa, pense nesses pontos, que é o comportamento do meu cliente, como eu interajo com o meu cliente, quais são os pontos,
O cliente hoje, ele quer ser identificado, ele quer, vamos dizer assim, ele quer que a empresa conheça ele, ele quer notar que ele é importante para a empresa. E isso a gente consegue através de tecnologias e ferramentas que possibilitem você criar estas experiências para os clientes, né? Então, a mudança do comportamento dos clientes hoje ela é muito importante, tá? Então, pensando nessa facilidade que a tecnologia em nuvem, né, computação em nuvem, trouxe para a nossa realidade muito fortemente, junto com as tecnologias da Zendesk, você acha, e eu acredito que sim, mas você acha que então a gente consegue humanizar esse relacionamento, mesmo que ele seja completamente online? Porque, não sei, antigamente a gente pensava que talvez o futuro tecnológico fosse robótico, né? Um pouco endurecido, mecanizado. E pelo que você está trazendo, essas novas tecnologias que precisam da nuvem, elas vêm para tornar a gente mais humano, mais próximo. É mais ou menos isso? Eu acho que as empresas elas podem se beneficiar do uso da computação em nuvem e de novas tecnologias para trazer, por exemplo, inovação, para criar experiências diferentes, mais inteligentes. Então, quando a gente fala de experiência do cliente, a gente tem aí, vamos dizer assim, a experiência do cliente, a gente pode falar acho que tem um livro para falar de experiência do cliente. E hoje ela é um fator diferencial e que impulsiona muitas empresas, inclusive para que as empresas possam se sustentar no mercado. Dentro do nosso relatório, a gente identificou que 75% dos nossos clientes gastarão mais em investimento em experiência do cliente, tá? E essas empresas, 75% delas vão focar em experiência do cliente. Então, resumidamente, eu posso dizer que a experiência do cliente é quando a empresa, ela deixa uma impressão, quando o cliente tem uma impressão da marca e faz com que o consumidor crie aquele conceito de que a marca, ou seja, está presente para ele em todos os momentos que ele vai interagir com essa empresa, que ele se recorde daquelas experiências e que ele se referencie aos seus amigos, aos seus conhecidos, por aquelas experiências que ele teve que foram interessantes. Então, eu acho que, por exemplo, o uso da inteligência artificial, ela tem auxiliado no desenvolvimento de soluções que gerem essas experiências de qualidade. Então, quando eu falo de experiência, eu tenho que ser proativo ao meu cliente, eu não posso ser reativo. E aí a gente nota também, por exemplo, o uso de chatbot. Então, o comportamento dos clientes hoje, ele quer falar menos com o humano para resolver os problemas dele. Então, por exemplo, o uso de chatbot, ele tem crescido para que eu possa automatizar algumas coisas para que o meu cliente possa se autosservir. Então, ele é mais dinâmico, ele é mais ágil, ele pode ser customizado. E quando eu customizo, eu personalizo a interação com o meu cliente e acaba trazendo um ar mais personificado ou mais humano. A gente pode, quando fala... É uma preferência. Exato. Não, você quer falar... A preferência por um canal que a gente chama de humanizado depende muito da criticidade de como eu quero interagir com a minha empresa. Então, se eu quero fazer não tô querendo entrar no portal da empresa e não estou conseguindo, eu mudei de e-mail, eu mudei de telefone. Esta facilidade em resolver o meu problema, não quero falar com ninguém. Então, esse é um comportamento notado. Já quando eu tenho um pagamento que foi feito no meu cartão de crédito e eu não reconheço ou aquele pagamento está acima do valor esperado, meu cupom não foi aplicado, por exemplo, eu quero falar com alguém e quero ser atendido rápido. Então, este senso de criticidade, eu posso, inclusive, me beneficiar de mecanismos de inteligência artificial. Então, por exemplo, no último evento que foi o Zendesk On Air, eu fiz uma demonstração da gente classificando a solicitação de um cliente que vem por e-mail, que vem por texto, usando um mecanismo de inteligência artificial, o mecanismo de machine learning,
de inteligência artificial identifica se é uma requisição de reembolso, um problema de entrega do produto, de atraso. Então eu posso ser proativo com o meu cliente na abordagem dele e trazer isso para um modelo mais próximo, mais humano. Humanizado não significa só ter um humano. Eu posso ter uma experiência onde eu trato o cliente, eu conheço ele, eu falo com ele da forma como ele quer. Eu tenho hoje a Zendesk que possibilita eu disponibilizar canais distintos para os nossos clientes. Então você tem uma empresa, você quer interagir com o seu cliente por diferentes canais, a gente tem essa capacidade. E isso é muito interessante porque é um comportamento do cliente também. Ele quer escolher o canal com que ele interage com a empresa. Então não é a empresa que fala assim, eu vou disponibilizar o chatbot, eu vou disponibilizar o WhatsApp. O que acontece hoje, os clientes eles mudam de empresa de acordo com uma má experiência. Então 50% dos clientes entrevistados dizem que vão mudar para um concorrente depois de uma experiência ruim no atendimento ao cliente. E 80% irão mudar após múltiplas. Então, assim, se eu tive uma experiência, tive duas experiências ruins com a empresa, eu mudo e vou para o próximo. Então, a questão da experiência com o cliente hoje, ela tem esse viés humanizado, e aí você pode, usando tecnologia, extrapolar isso. Então, tem um caso muito interessante que eu trabalhei há pouco tempo, que é uma empresa de saúde, onde eles oferecem cirurgias para clientes que não têm acesso através do serviço público. Em um determinado momento, esse paciente ele precisa ir a um hospital, só que naquele dia ele não pode ir porque o filho não pode levar, há uma indisponibilidade de recurso financeiro, e a empresa extrapola o atendimento para o modelo humano, onde ela manda um veículo de uma empresa de compartilhamento de veículos, por exemplo, para buscar esse paciente e levá-lo até o estabelecimento hospitalar para o atendimento. Então, extrapolar e trazer o humanizado é eu me beneficiar da tecnologia para aquilo que eu preciso, e num momento que eu identifico que eu preciso trazer isso para o humano, eu vou trazer. Então, nem tudo vai ser robotizado. A gente pode ter tecnologia de robô, por exemplo, para fazer cirurgia, mas eu vou precisar de um humano olhando e tomando a decisão naquele momento certo. Então, nem tudo vai ser robotizado e a gente vai continuar tendo muita interação humana ainda. A Luana colocou aqui que tem empresa ainda que ainda usa SMS. E ainda fica a dica ainda para a administração pública. Eu acho que repensar alguns hábitos, ferramentas seria importante nesse processo. Porque, enfim, todo mundo se habituou, e eu falando da área de relações governamentais, eu fiquei um bom tempo sem falar com algumas pessoas porque elas não conseguiam trabalhar de casa. Porque, enfim, seu computador estava ali, todos os seus arquivos estavam ali, e o sistema é aquele, e pronto, sabe? Então, é realmente extremamente importante isso, pensando, se você pensar que a administração pública, ela cuida de questões de políticas públicas, né? Então, a gente pensa no dia a dia do cidadão. Então, essa atualização, né, das ferramentas, da forma como a gente lida com a tecnologia, agora é essencial mesmo, com certeza. Todas as instituições podem se beneficiar da tecnologia em nuvem. É possível notar novos serviços, inclusive disponibilizados, serviços públicos disponibilizados via aplicativos, via internet. Não é possível saber, neste momento, eu não consigo te dizer se eles utilizam a tecnologia em nuvem, não, mas eu acho que todo esse processo que aconteceu da pandemia, ele serviu para modernizar as empresas, para deixar algumas coisas mais evidentes, para acelerar um processo de modernização, porque é muito curioso que a gente trazia como tendência de 2019 para 2020, para os próximos 3 anos, inclusive empresas de análise de mercado, que haveria uma mudança para plataformas conversacionais, para o maior uso de inteligência artificial, para maior uso de chatbot, que são ferramentas automatizadas. Isso encurtou. Então, num prazo de 1 ano, nós tivemos empresas mudando completamente, por exemplo, reduzindo muito o uso do canal telefônico e aumentando muito
a interação por plataforma conversacional. Então, acho que isso reflete não só no ambiente privado, mas vai refletir também no ambiente público, com certeza. Acho que é um período de adaptação. E cada um tem o seu tempo para se adaptar, né? Mas a necessidade de adaptação é clara. Assim como nós, como pessoas, também tivemos que nos adaptar. Então, minha esposa estava comentando aqui esses dias que ela falou assim, engraçado que nesse último 1 ano, o tanto de coisa nova que eu aprendi, o tanto de coisa que eu faço com o uso de tecnologia, porque ela trabalha com recursos humanos e ela não estava tão familiarizada com algumas funcionalidades, vamos dizer assim, ou essas plataformas que a gente tem de produtividade em nuvem para trabalhar, criar documentos, planilhas, um integra com o outro. Então, acho que tem esse processo de mudança de hábito, sim. Com certeza. Fábio, eu gostaria de agradecer a sua participação. Como eu já disse anteriormente, você trouxe pontos extremamente importantes que eu tenho certeza que vai elucidar pensamentos e até discussões mesmo, né, sobre essa temática, tanto para nós aqui do iOS, nossos parceiros e nossos alunos e todas as outras pessoas externas que nos acompanham. Então, agradeço muito a sua participação e espero também que, apesar de todas as ferramentas tecnológicas e a gente curtir muito a nuvem, que em breve a gente possa estar juntos, né, todos juntos para celebrar não só a vida, mas passar esse momento, né, e comer um bolinho presencialmente aqui no iOS. Ai, Fábio, muito obrigada. Foi muito legal te ouvir. Ainda bem que aconteceu como a gente esperava, porque saíram muitas outras informações, muitos outros assuntos que a gente nem sabia que a gente podia conversar e perguntar para vocês. E foi muito boa essa conversa. Muito bom conhecer um pouco mais da Zendesk, porque é realmente um mundo à parte, né, gente? É muito legal ver que vocês são uma empresa que estão tão atualizados e pensando muito em como melhorar o nosso dia a dia. Eu me identifiquei muito em algumas falas de vocês, porque eu, como cliente aqui do outro lado, vivo muito essa experiência. E que bom, né, poder compartilhar isso com outras pessoas. Legal. Eu tentei fazer essa conexão, né, pessoal, entre a computação em nuvem e o que nós oferecemos aqui como solução para os nossos clientes, que tem, inclusive, o objetivo de tornar a vida dos nossos clientes mais fáceis, né? E possibilitar que eles se adaptem a esses modelos de forma ágil, rapidamente, entregando essas experiências e também com um foco na experiência do cliente, para que os nossos clientes possam criar excelentes experiências para os seus clientes. Então, a gente tem esse desafio, a gente está sempre olhando para essas tendências de mercado, então é legal, a gente pode, quem quiser me acessar através do LinkedIn, fica à vontade, quem quiser curtir, seguir a Zendesk, a gente está sempre disponibilizando no LinkedIn, em outras redes sociais, os nossos eventos, que aí a gente fala muito dessas tendências, do uso de tecnologia, enfim, é um mundo bem interessante e o nosso objetivo é criar essas experiências excelentes para os nossos clientes aí. Fico feliz de poder ter conversado com vocês e que vocês gostaram do bate-papo, que eu pude contribuir. Foi uma experiência muito bacana, agradeço muito. E aí, Vini, o que você achou da conversa? Eu achei muito legal, os rapazes eles foram bem abertos, didáticos, e pra gente é sempre bom aprender mais sobre esses temas. Muito importante, também acho. Inclusive, vou deixar um spoiler aqui, para quem estiver ouvindo, gente, nas próximas edições a gente vai falar sobre empregabilidade na área de cloud. A gente vai trazer convidados para falar sobre o mercado de trabalho, que é bem importante. Então, não deixe de escutar. E eu quero saber também o que você que está ouvindo o podcast acha. Entra nas nossas redes sociais e deixa um comentário lá do que você achou dessa edição. É isso, pessoal. Os LinkedIns dos nossos entrevistados estarão na descrição aqui do nosso podcast e a versão completa ela estará disponível no nosso canal do YouTube, além do link das redes sociais do iOS. Então, muito obrigado e até a próxima!